Peço aos irmãos, por gentileza, que nós possamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 3, para darmos continuidade à nossa sequência de 1º e 2 Samuel, o rei que precisamos. O tema de hoje se chama Os homens não podem impedir a vontade do Senhor. Amém? Nós leremos primeiro dos versículos 1 ao 11, que diz assim: A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. O sexto, Itreão de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: Por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. E agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul, estabeleceu o trono de Davi sobre Israel de Judá, de Dan e Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Oremos. Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque mais um domingo, Senhor, em tua presença, Pai. Independente do tempo lá fora, Senhor, nós glorificamos, Senhor, o teu nome, Pai. Muito obrigado, pois podemos te adorar, Senhor, dentro desse tempo, Senhor, no aconchego desse tempo, Senhor, e podamos te louvar, Senhor. Nesse momento, Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, desse homem que fala, Pai. Um homem falho, com pecado, Senhor, e eu te peço, Pai Santo, por mais que eu não seja digno, Senhor, que o Senhor fale através de mim, Pai. Que a tua igreja, Pai Santo, possa ouvir, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor antes feriu meu coração, Pai. É o que te pedimos, Pai. Que o Senhor possa capturar a nossa atenção, Pai Santo. Que nesse momento, Pai, nada, Senhor, possa interromper, Senhor, a tua voz, Pai. Que nada nos distraia, Pai Santo. É o que te pedimos, Pai. Fique conosco, Senhor, e me use, Pai Santo, apesar de mim, Pai. Essa é a oração que te fazemos, não porque merecemos, mas somente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando sequência à nossa série de sermões de O Rei que Precisamos, agora chegamos ao momento bem delicado da história. Sempre quando nós vemos filmes, né, nós vemos o rei deposto, a gente vê todos aqueles conflitos, uma coisa bem medieval, disputa de territórios, pela coroa. E a Bíblia, ela também, né, no Velho Testamento principalmente, tem essa característica, uma disputa por poder. Nesse momento, a gente está chegando a uma transição onde Davi será coroado em breve rei de Israel. No próximo capítulo mesmo, ele será coroado rei de Israel. Só que antes disso, nós temos um reino dividido. Nós temos ainda a família de Saul contra a família de Davi. Aqui é dito que a família de Saul cada vez mais vai se enfraquecendo. Porém, dentro da família de Saul, há o comandante do exército chamado Abner. Abner é uma das figuras centrais nesse momento. Ele é quem comanda a família de Saul. E se vocês lembrarem, na última pregação, nosso pastor Manuel Costa, ele nos trouxe que Abner escolheu colocar Isbosete no poder.
Só para a gente poder entender, 7 anos e meio foi o período que Davi ele estava reinando já. E 2 anos foi só o período que Esbozete ele reinou. Durante 5 anos e meio, o reino de Israel não teve nenhum rei. Ficou Abner decidindo aquilo que ele escolheria fazer. Qual lado ele queria ir tomar? Se era o lado da família de Saul ou o lado da família de Davi. Abner era um homem poderoso, era um militar, e é muito bom a gente lembrar quem é Esbozete, né? A gente teve, né, em sequências passadas, a morte tanto de Saul quanto de seus filhos. 3 filhos de Saul morrem com ele. E se vocês puderem pensar, né, a gente nunca ouviu falar de Esbozete. Quem é Esbozete? Esbozete é o filho de Saul, o quarto filho de Saul. Esbozete, ele é um homem que, se paraquedas já existisse nessa época, ele seria a primeira pessoa que caiu de paraquedas em algum lugar. Por quê? Ninguém nunca ouviu falar de Esbozete, até que chega o ponto que Abner decide colocar alguém ali. Ele vai colocar Esbozete no poder e Esbozete ele reina. A gente precisa atentar porque Esbozete, como o pastor Costa, na última pregação mesmo disse, ele em nenhum momento ele fala nada. Ele é apenas um peão. Abner decide aquilo que ele quer fazer. Ele coloca alguém no poder e ele é apenas um fantoche. Abner está aqui, ó, controlando tudo o que está acontecendo ali em Israel. Só que nós temos conflitos, né? O conflito da família de Saul e a família de Davi. E cada vez mais que a família de Saul entra em guerra contra a família de Davi, ela vai se enfraquecendo. E só que Abner, ele chega num momento aqui, num ponto que é muito crucial. É quando o homem fraco, Esbozete, ele abre a boca. Esbozete, ele acusa Abner. Ele diz para Abner assim, ele diz no versículo 7, por que você se deitou com a concubina de meu pai? É bom a gente entender o que isso significa. Por que você se deitou com a concubina de meu pai? Aqui, Esbozete está acusando Abner de um crime real, tanto quanto um crime sexual. Algo muito grave. Um crime real por quê? A concubina pertencia ao rei de Israel. Então, seja um comandante, seja um soldado, qualquer pessoa, nunca poderia tocar em uma concubina do rei. Nunca poderia, assim, né? Bom lembrar como as mulheres eram tratadas nesse período, vistas como patrimônio. Então, aqui nesse momento, a Esbozete está acusando Abner de estar tocando no patrimônio do rei. E ele está cometendo 2 crimes aqui: um crime real e um crime sexual. Nós não temos nenhum relato aqui anterior que Abner realmente cometeu esse crime. E a Bíblia não fala sobre ele ter cometido esse crime ou não. Só que a sequência que nós veremos é de um homem furioso. A gente não entende se ele está furioso porque está confrontando a sua lealdade ao rei Saul ainda, à família de Saul, ou se ele está furioso porque pode ter sido pego em um erro. Só que nós vemos que Abner, ele fica furioso com a pergunta e exclama: por que eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de seu pai e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. E agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Aqui é bem claro, né? Abner é um homem que ele se apoia em seu poder, se apoia naquilo que ele enxerga como poder, e até agora, pelo menos durante esses últimos 7 anos e meio, Abner fez a sua vontade. Ele decidiu a hora que ele colocaria alguém no poder, alguém da família de Saul. Ele quis continuar o reinado da família de Saul quando ele coloca Esbozete. E o principal, Abner, como a gente já vem acompanhando, ao contrário de Esbozete, Abner já é muito citado na Bíblia. Nós podemos lembrar quando Davi, ele pega o cântaro de água e a lança, e ele fala assim: Abner, você estava dormindo? Não é você que deveria proteger o rei Saul? A gente já tem outros momentos em que Abner ele está sendo citado na Bíblia. Só que Abner, ao contrário de Esbozete, era um homem
que pelo menos a sua voz era ouvida. E o principal, Abner não era um homem que não sabia o que ele estava fazendo. Pelo contrário, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando ele decide colocar Esbozete, ele coloca assim, não, vou colocar alguém porque Deus mandou. Deus falou comigo, Deus... Não, ele já sabia. Ele já sabia, Saul já sabia, Esbozete já sabia, os anciãos já sabiam, todo mundo já sabia que quem deveria ser o rei era Davi. Mas Abner aqui, ele cai no erro que quase todos nós, homens, temos também cometido esse erro. Achar que em algum momento a nossa vontade, a força do nosso braço, a força da nossa vontade, ela tem que prevalecer. Prevalecer contra a vontade de Deus. Mas Abner aqui é apenas mais uma demonstração que sobre a vontade de Deus, contra a vontade de Deus, a vontade do homem nunca vai prevalecer. Dando continuidade, Abner, aqui ele passa a se comportar como aquele que pode constituir um poder, porque ele coloca Esbozete sobre o reinado, sobre o trono de Israel, mas ele também acha que quando ele quiser, ele pode, acabou. Agora eu sou o poder destituidor. Ele acha que ele manda e desmanda Israel. E ele confronta um homem que é um homem fraco, um homem sem nenhuma voz ativa. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque eu estou chamando Esbozete de homem fraco. Esbozete, se vocês verem nas Bíblias de vocês, a gente só vai ver Esbozete durante 2 capítulos. A gente só vai ver Esbozete como um fantoche colocado no reino, e mais à frente a gente vai ver sendo Esbozete quando ele decide alguma coisa, na verdade, quando Abner morre, Esbozete ele é tomado pelo pavor, ele é morto. Esbozete, ele, assim como Saul, ele foi colocado como rei, mas nunca teve autoridade de rei. Isso é muito importante nós repararmos. E Abner, ele continua, né, furioso e ele exclama tudo aquilo que já foi dito e diz assim, que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. Agora, né, quando ele é confrontado por Esbozete, Abner decide que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. Ele já sabia qual era o juramento que Davi recebeu da parte do Senhor. Não é desconhecido por Abner, mas agora, depois de 7 anos e meio, depois de 2 anos de reinado de Esbozete, quando Esbozete ainda era uma marionete sem falar nada, enquanto Abner, né, era realmente aquele que mandava e desmandava em Israel, ele decide que, não, sabe, aquela iluminação, né? A pessoa está fazendo tudo errado, mas de repente ela fala assim, não, eu vou fazer, que Deus me castigue se eu não fizer aquilo que o Senhor já tem planejado, que é dar para Davi o reino. Só que ele sabe disso quando Saul estava vivo. Quando Saul era rei, ele já sabia qual era a promessa. Só que ele decidiu por ele que o reinado que deveria continuar era o reinado da casa de Saul. E esses capítulos que nós temos de 2 Samuel, começando do 1º até o 3º, é um caminho que passamos, né, para Davi até ele se tornar rei. Esse caminho, como já foi dito pelo pastor Manuel Costa, ele passa por matança. E Abner, nesse momento, ele é uma figura central para manter o reino dividido e não permitindo que Davi ele ocupe o lugar que o Senhor prometeu sob juramento. Abner é quem toma a frente e acredita ser o poder tanto constituinte quanto destituinte. O caminho da família de Saul passa por enfraquecimento, passa cada vez mais por conflitos e amparado no poder da influência de Abner. Esbozete acusa Abner e Abner, se culpado ou não, ele decide o que ele quer fazer. E Abner ele é um homem insolente, né? Nós veremos a seguir que Abner ele é um homem tão insolente, ele acha que ele é tão poderoso que Esbozete, no versículo 12, ele diz assim, então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta, a quem pertence esta terra? Faz um acordo comigo, eu te ajudarei a conseguir apoio de todo Israel. A quem pertence esta terra? Quando eu pergunto assim, né, a quem pertence essa casa, a resposta que Davi daria é sua, né, não é minha ou não do Senhor. Então, para a gente ver quão insolente é Abner,
Ele achava que a terra pertencia a ele. Ele está deixando claro aqui, ó, Esbozete é uma marionete, a família de Saul já está enfraquecida, nós vemos isso a cada batalha. E quem pertence a essa terra? A mim. Então vamos fazer um acordo, eu e você, para que nós possamos negociar a paz, ter uma paz selada, para você ser o rei de tudo isso. Porque é juramento, a gente já sabe disso, então acaba com todas essas questões. É bem insolente, né? É um homem que não tem linhagem real, nunca foi ungido rei, mas sobre o poder do seu braço, com a sua força, com a força de sua voz, de sua autoridade, ele acha que alguma coisa pertence a ele. Faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Abner, ele quer se mostrar autoridade. Em Romanos 13:12 diz assim: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. O poder que Deus havia instituído era Davi. E quando Abner ele demonstra toda essa insolência, toda essa arrogância, ele não está indo contra Davi, ele não está indo contra Israel, ele não está indo contra Esbozete, ele está indo contra a vontade do próprio Deus. E o tema que eu escolhi hoje, para que nós pudéssemos refletir, é esse. Os homens não podem impedir a vontade do Senhor. Porque Abner ele acha que, em algum momento, a história do povo de Israel está nas mãos dele. Porque ele chama Davi para conversar e fala assim, ó, de que é essa terra? Né? Você está lutando não é contra Esbozete, você está lutando contra mim. Eu que sou a força militar. Então, vamos selar a paz. O mais curioso é que Abner sabia exatamente quais eram os planos de Davi. E eu estudei alguns comentaristas, né, que tratavam Abner como um homem que é fiel ao reino. Achei bem curioso, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que fiel, a única coisa que Abner estava sendo aqui, e isso é bem interessante, né? Às vezes a gente vê algumas séries, alguns filmes, que nós vemos sempre, né, aquele conselheiro que ele parece que o reino todo é comandado por ele, porque ele tem mais influência às vezes que o poder, tem mais influência do que o poder real, que seria o rei, o príncipe, o que quer que seja. Mas Abner ele se comporta assim. Abner ele não é fiel ao reino. Abner é fiel à vontade dele. É o que ele quis. Esbozete só chegou ao poder porque Abner pensou assim: para onde eu vou? Eu vou para Davi ou eu continuo na família de Saul? Né? A gente sabe que o poder militar de Davi, nesse momento, ele tá. Os militares de Davi eles já estavam bem estruturados. Principalmente com Joabe, que nós veremos à frente, que era quem ia às guerras na frente do exército de Davi. E nós, porém, vemos que Abner é um homem fiel às suas vontades e também os desejos por continuar no poder. Ele acredita tanto que o seu poder político como militar é algo que ele deve se apegar e que o poder de sua influência é algo que asseguraria. E Davi, né? Aqui a gente volta a falar de Davi. Né? Abner chega a Davi, manda os mensageiros para Davi, no caso, para falar assim, ó, de quem é o reino? Vamos negociar a paz. Vamos, né, ter essa paz selada para que o reino possa ser seu. E nós vimos que em outros momentos, outros homens tentam prometer algo a Davi. Um deles é Saul, né, que prometeu a Davi que não o perseguiria e passa 10 minutos depois já está mandando o pessoal, né, ó, monta o cavalo e vamos perseguir Davi. E, assim, causa um pouco de espanto, né? Porque Davi ele tá em guerra contra esse homem e Davi responde assim, ó, está bem. Farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça à minha presença sem trazer-me Mical, filha de Saul, quando você vier me ver. E Davi enviou mensageiros a Isbozete, filho de Saul, exigindo: entregue minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios dos filisteus. Diante disto, Esbozete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou que voltasse para casa, e ele voltou. Neste meio tempo, Abner enviou mensageiros às autoridades de Israel. Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir.
porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi Hebrom dizer a Davi tudo que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para que os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo que desejares. Davi o deixou ir, e ele se foi em paz. Aqui Abner ele vai ao encontro de Davi, né? Primeiro, né, ele faz tudo realmente o que ele prometeu. Isso a gente não pode duvidar de Abner. Abner cumpriu sua palavra. Ele foi diretamente falar com os benjamitas, talvez a tribo mais delicada para negociar naquele momento, até porque nós lembramos, né, que Saul era um benjamita, então ele foi direto no povo dos benjamitas. Abner, ele negociou com todos os outros, mas ele fala uma coisa que é muito, muito curiosa, né? Quando ele vai às autoridades de Israel, ele fala assim, ó, já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir. Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. E Abner sabia quem o povo queria. Abner sabia que o povo queria que Davi fosse o rei. Abner sabia que a vontade do Senhor era que Davi fosse rei. Mas por que Isbosete se tornou rei? Por conta da vontade de Abner. E agora Abner fala assim, ó, agora é o momento de agir. Como se, não, ó, durante esses 7 anos e meio que a gente passou aqui, não era o momento porque, né, não aconteceu. E não é que não aconteceu. Não aconteceu porque Abner não quis. Porque Abner, ele se pautou em cima do seu poder. E nós vemos que ele chega a Davi e ele fala, deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo. Aqui nesse momento, a gente tem visto que tem passado por matança. A gente tem visto que cada vez mais, né, um povo só, que deveria ser o povo do Senhor, o povo de Deus, ele está numa guerra civil. Irmãos, por assim dizer, estão se matando, porque o reino está dividido. E para Davi, como rei, não é bom que cada vez mais ele continue com uma guerra civil. Já tem 7 anos e meio que essa guerra está acontecendo. Então, para que ele quer continuar? Então, para Davi, é um bom negócio selar a paz através de acordos políticos. E é isso que acontece. Davi fala assim, pode ir, porque Davi não quer ver o derramamento de sangue. Porque a ideia é que Davi se torne o rei do povo todo, de todo Israel. Davi não quer ser rei de metade de um reinado vivo e outro reinado morto. Porque, como a gente sabe, né, um reino dividido, ele subsiste. E Abner, ele é uma mistura de lealdade autossacrificial e poder egoísta. Ele faz de Isbosete rei em vez de si mesmo e faz de tudo para evitar matar Azael, o irmão de Joabe, naquele capítulo anterior. Mas ele também sabe que Deus ungiu Davi como sucessor de Saul. No entanto, ele ainda está do lado de Isbosete em posição não apenas a Davi, mas ao próprio Deus. Os versículos 12 e 11, que nós estudamos semana passada, diz que Davi foi rei de Judá em Hebrom por 7 anos e meio, mas Isbosete foi rei apenas por 2 anos. Isso sugere que Abner não nomeou Isbosete imediatamente, mas em resposta à morte de Saul, mas 5 anos após o reinado de Davi. Quando ele calculou que seus interesses estavam com Isbosete, mas ele decidiu colocar Isbosete no poder. Mas quando esses cálculos mudam, ele muda de lado. Abner é aquele famoso vira-casaca, né? Abner, ele é o chefe militar, ele é bem influente, a gente pode ver, né? Porque pela sua negociação com tribos delicadas que provavelmente Davi nesse momento, Joabe também não conseguiriam negociar, né? Apesar deles estarem do lado de Davi, quererem que Davi fosse o rei, Abner é esse homem realmente político, negociador, é aquele que realmente no povo ele tem bastante influência. Só que ele decide quem dá as cartas. Ele está dando as cartas naquele momento. Ele está falando quem ele quer, que ele não quer que seja o rei, né?
E isso pode ser um perigo, né? Você, como comandante, ter alguém que acha que pode fazer o que quer. E Joabe, ele, é uma das coisas que Joabe alega, né? A gente conhece o coração de Abner. Já, quando ele decidir outra coisa vai acontecer. Assim como está acontecendo com os Bozete. Abner falou com os benjamitas. E depois foi para Hebron dizer a Davi tudo que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi, este ofereceu um banquete para eles e os homens acompanhavam. Davi, ele queria paz. Abner, é bem importante dizer, né? Quando Abner ele manda matar Azael, manda não, né? Ele mata. Ele mata Azael, o irmão de Joabe. Ele sabe exatamente o que poderia acontecer a seguir. Quando ele fala assim, Azael, para de me perseguir, porque vai ter derramamento de sangue. Ele sabe que se ele tocar no irmão de Joabe, Joabe provavelmente iria o perseguir. E para Abner é muito mais importante ele se manter neutro, sem ganhar mais inimigos do que ele já teria ganhado até aquele momento, para que em nenhum momento o seu poder de influência, o seu poder militar, ele fosse fragilizado. Né? Se vocês perceberem, a casa de Saul está sendo fragilizada, mas Abner cada vez mais vai ganhando força. E Abner, quando ele escolhe ir para o lado de Davi, é o lado que está ganhando. Né? Já que ele está indo para o lado que está ganhando, Abner, de certa forma, também está ganhando. E Abner, como prometer a Davi, ele foi pessoalmente costurar acordo de paz. Ele falou com todos que ele deveria. E quando a gente cai em textos como esse na Bíblia, a gente começa a se perguntar, né? Quem são os mocinhos da história? Abner, Davi, o Joabe. Quem são os homens que nós podemos olhar assim? Nossa, esse daqui é bonzinho. Só para a gente poder dar continuidade, eu peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias nos versículos 22 ao 27, que é quando Joabe, comandante dos exércitos de Davi, ele retorna e descobre que o homem que assassinou seu irmão foi perdoado pelo rei Davi. Diz assim, versículo 22. 2, 3, versículo 22. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: Que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner. Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular. E ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu, por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Joabe ele retorna para Hebrom, né? Joabe, ele é o comandante militar de Davi. Ele está voltando para casa e descobre que, né, tá voltando com os despojos. Provavelmente ele lutou contra o exército de Saul, né, aquele exército que estava sob o comando de Abner. E ele volta para casa e descobre que o homem que matou o seu irmão foi perdoado e o rei mandou ele ir em paz. Aqui nesse momento, a gente vê que Abner, ele é tomado, Joabe, perdão, ele é tomado por toda raiva e faz uma coisa que é pecaminosa. Ele comete um crime. Primeiro que ele mata um homem em Hebrom, né, que é conhecido como refúgio. É o lugar onde homens não poderiam ser mortos. Ele mata Abner na surdina. Ele chama Abner para conversar. Abner acha, né, que provavelmente Davi me chamou, mandou me chamar, porque deve estar acontecendo alguma coisa para eu alinhar, por assim dizer. Mas não. Joabe vai matar Abner a sangue frio, uma facada no estômago. E o mais interessante disso é quando diz assim que Davi não ficou sabendo disso.
Ou seja, muito parecido com o que Abner estava fazendo, Joabe, né, porque pelo seu desejo de vingança, também estava fazendo, tendo atitudes que o rei não sabia, assim como o Esbozete estava no poder, né, e ele não sabia que, apesar daquele conflito com Abner, ele não sabia que Abner estava também, né, mudando de lado. A gente vê que muita coisa está acontecendo sem que o rei possa saber. Os reis que estão ocupando os postos possam ver. E quem são os mocinhos dessa história? É sempre bom lembrar que quando a gente fala da Bíblia, a gente não está falando de um conto de fadas, né? A gente está falando de homens perfeitos, homens maravilhosos, príncipes e reis que têm atitudes dignas. Pelo contrário, né? Se a gente poder olhar para cá, tá tudo uma bagunça. O rei tem autoridade, mas costura com o inimigo algo para ele poder ter paz. Acontece que dentro do próprio reinado dele, o comandante militar faz o que ele quer. E depois a gente vai ver que Joabe, né, ao contrário dos homens que matam Esbozete, ele não tem nenhuma punição. Ele tem só Davi amaldiçoando, mas não realizando nada. Mostrando também que muitas vezes Davi é um rei fraco, um rei humano. E esses capítulos estão cheios de lutas brutais, cheios de traições, cheios de dissimulações. Nós podemos debater e poderemos ficar debatendo aqui durante horas a moralidade de alguns personagens. Mas esse talvez não é o foco central. Talvez não, esse com certeza não é o foco central do texto. Este não é um conto sobre moralidade. Isso daqui faz parte da história de redenção. O personagem central não é Abner, não é Joabe e muito menos Davi. O personagem principal é Deus. E Deus, e o que Deus está fazendo nessa história toda bagunçada. Isso daqui, né, apesar de nós não vermos em nenhum momento o autor declarando que Deus realizou um milagre, Deus está fazendo, assim como esse pregador tão falho e tão errado e tão pecaminoso que está aqui sobre vocês, que só pela graça se sustenta, esses homens também. Homens que talvez nós não confiássemos, né, nem convidá-los para ir na nossa casa, porque se um mata o outro, imagina se eu vou convidar esse homem que ele pode matar a qualquer momento. Mas Deus, sob essa perspectiva, sobre todo esse papel, sobre toda essa história bem conflituosa, Deus ele está agindo. Abner promete a Davi todo o reino. E Abner é muito parecido com alguém que a gente vai ver um pouco mais à frente. Quem promete todo o reino? Em Lucas 4, de 5 a 7, diz que o diabo o levou em um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los para quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Abner tem um comportamento muito falho, muito humano e, infelizmente, muito mais parecido com o diabo. E muitas vezes, né, nós temos a mesma tentação que Davi teve naquele momento. Tudo bem, se você me fizer isso por mim, eu vou fazer isso por você. Quando o rei que precisamos, o rei a quem servimos, Jesus Cristo, ele em nenhum momento se dobrou a nenhuma oferta, seja de paz, seja de reinado, seja de poder. A pergunta de Abner é muito parecida com a do diabo, pois é uma pergunta cheia de pecado, de quem acredita ter poder, para que outros realizem aquilo que ele quer. A resposta de Cristo é bem diferente. Enquanto Davi concorda dizendo está bem, Cristo nega e afirma que nem só de pão viverá o homem. Davi sempre está apontando para Cristo. Naquilo que Davi nunca conseguiu realizar, Cristo vem e realiza. Tim Chester, né, isso é até curioso, porque ontem eu tive que, né, nosso livro de consulta, ele só tem 1 Samuel em português. E ontem eu me peguei o sábado todo traduzindo, né, do inglês para o português. Aí tem algumas coisas assim que eu traduzi que pode ter até no sentido, mas Deus vai abençoar. Deus faz Davi rei.
Deus instalou o seu ungido. Deus governará a humanidade por meio de seu rei. E mesmo os senhores da guerra intrigantes como Abner não podem impedir que isso aconteça. Isto é o que aconteceu na ressurreição, a ascensão de Jesus. Nossa tentativa de nos livrar do governo de Deus atingiu seu clímax na cruz, quando matamos o Messias de Deus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e Jesus subiu ao céu para receber toda a autoridade. Jesus não é apenas o nosso grande exemplo, ele também é nosso Salvador. Se ele fosse apenas nosso exemplo, então o seu exemplo nos esmagaria, pois nenhum de nós está livre de pecados, nenhum de nós está livre de erros. Mas a fidelidade de Jesus se torna a nossa fidelidade, se estamos em Cristo pela fé. E através de sua obediência, nós nos tornamos obedientes. Os homens, eles prometem, né, assim como Abner, assim como mesmo o diabo prometeu para Cristo, mundos e fundos, né? Eu te darei tudo, tudo você terá. Só que a maior diferença é que quando foi oferecido algo para Davi, Davi ele olhou para o seu poder, para o seu reinado. Talvez, né, lembrou daquilo que Deus tinha prometido através de Samuel, mas quando ele foi decidir, ele decidiu por confiar no homem. Cristo, quando foi oferecido a ele todos os reinos, né, que ele pudesse fazer tudo, ele decidiu olhar para o Pai. E nós, diante dos desafios diários que nós temos, para onde nós temos colocado o nosso olhar? Confiado na força dos homens? Confiado na força dos nossos braços? Ou realmente olhando para o sacrifício de Cristo e colocando toda a nossa esperança no Senhor? O rei que precisamos não ficou sentado no trono esperando que o reino lhe fosse entregue. O rei que precisamos se entregou para ser o nosso Salvador e lutar a batalha que nós nunca conseguiremos vencer. O rei que precisamos, ele não está esperando com que um reino seja entregue, não como Davi. O rei que precisamos, ele até hoje luta as suas batalhas, te ajuda a vencer diariamente todos os seus conflitos. O rei que precisamos é Jesus. E toda vez que nós olhamos para homens falhos, nós vemos que, sim, Deus realizou milagres. Deus foi misericordioso. Quando olhamos para cenas como essa, não é nada diferente de Gênesis, quando Deus enviou o dilúvio. Nós vemos que até quem está no poder, quem será conhecido como homem segundo o coração de Deus, é um homem falho e pecador. Mais à frente, no versículo 11, nós veremos que Davi ele comete o maior pecado de seu reinado. Mas nós vemos que, muitas vezes, para onde os homens olham, é apenas para poder. Vocês lembram quando a gente estava estudando e foi dito que os reis pedirão mulheres, pedirão bois, o que eles quiserem? Se vocês quiserem que um homem seja seu rei. A primeira coisa que Davi, quando pôde unificar o reino, ele fez foi: me devolve minha mulher. Tomou a mulher de um homem que com ela já estava casado. Davi agiu como aquele rei que a gente apontava lá atrás, em Êxodo, que poderia ser igualzinho, né, um homem mau. E foi a primeira atitude de Davi. Não uma história de conto de fadas, não é uma história de homens perfeitos. Pelo contrário, graças a Deus, a Bíblia é uma história cheia de falhas, de homens muito mais parecidos conosco do que nós julgamos que são. Mas graças a Deus que quando Deus preparou um rei, Deus não preparou um rei que pensou primeiro nele. Graças a Deus, quando Deus enviou um rei, o rei que precisamos, ele enviou um homem para morrer na cruz e olhar para cada um de nós, olho no olho, e falar: seus pecados estão perdoados. E por isso nós estamos aqui hoje, para louvar, engrandecer e adorar o rei que precisamos, mas que nós de forma nenhuma merecemos. Amém? Convido os irmãos a orarmos nesse momento. Oremos. Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Pai.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, porque mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede estarmos em tua casa, Pai, para louvar e te adorar, Pai. Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Pai Santo, adorar, Senhor, na beleza de tua santidade, Pai. Que nossos olhos, Pai Santo, sempre possam estar voltados, Senhor, para Cristo, Senhor, o nosso Rei, Pai. Aquele que se entregou na cruz por nós, Senhor. Aquele, Senhor, que no auge, Senhor, de nossa rebeldia, Pai Santo, no auge de nossos pecados, Pai Santo, ele decidiu, Pai Santo, se entregar em nosso lugar, Pai, para que hoje nós pudéssemos estar falando contigo, Pai. Que o Senhor possa colocar em nossos corações, Senhor, o mesmo sentimento de Cristo, Senhor. Que nós possamos, Pai Santo, ser obedientes à tua palavra, Senhor. Que sempre, Pai, possamos olhar primeiro para ti, Pai Santo. Que o que os homens dizem, Senhor, que a vontade dos homens, Senhor, nunca prevaleça sobre tua vontade, Pai. O teu é o reino, tua glória, Senhor. Que o Senhor possa reinar, Senhor, assim, Senhor, como o Senhor reina desde os primórdios, Pai Santo. Que o Senhor também possa reinar, Pai Santo, em nossa nação, Pai. Que o Senhor possa reinar no Brasil, Senhor, no Rio, Pai Santo, em Mesquita, Pai. E principalmente, Pai, reine sobre nós, Pai Santo. É o que te pedimos e te clamamos, Pai. Não porque merecemos, mas somente o nome de Jesus, Pai Santo. Agradecemos por tudo, Pai Santo. Fique conosco, Pai. Nos dê uma EBD abençoada em teu nome, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.